Os padres têm o poder de perdoar os pecados? Nossos amados irmãos separados, os protestantes, evangélicos ou crentes, como são popularmente conhecidos, afirmam: devemos confessar os nossos pecados somente a Deus. A ninguém Deus deu o poder de perdoar os pecados. Vamos abrir a palavra de Deus e ver o que ela diz. O sacramento da reconciliação, a confissão, já se encontra como anúncio desde o Antigo Testamento. Convido você, querido irmão e irmã, a verificar em sua Bíblia as seguintes passagens. Números, capítulo 5, versículos 6 e 7. Eclesiástico, capítulo 3, versículo 4, e depois o 4, versículo 31. Neemias 9, versículo 1 e 2. E Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Na mudança da lei para a graça, ou seja, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, temos em João Batista o personagem que representa essa transição para a nova aliança. Ele é o último profeta da velha aliança. Ele que veio preparar o caminho para o Senhor. Diz-nos em Mateus 3, versículo 6, da necessidade da confissão. Favor comparar esse versículo com Marcos capítulo 1, versículo 4 e 5. Como dissemos acima, são textos que anunciam, que apontam na direção da confissão sacramental. Não era ainda um sacramento, e sim um ato penitencial, que pela graça de Deus e em vistas dos méritos de Cristo, sua encarnação, morte e ressurreição, concediam ao pecador contrito perdão necessário. Era uma graça em vista do sacramento que Cristo haveria de instituir. Vamos continuar o nosso estudo com a Bíblia aberta e verificar a instituição por nosso Senhor Jesus Cristo do maravilhoso sacramento da reconciliação. Leia, por favor, Mateus capítulo 16, versículo 19, no qual Cristo promete primeiro a São Pedro, por ter escolhido como primeiro Papa o poder de perdoar os pecados. Depois, só depois ele promete esse mesmo poder aos demais apóstolos, enquanto unidos ao Papa Pedro. Isto está em Mateus 18, versículo 18. Ele, Cristo, prometeu e depois de ressuscitado dá esse poder aos apóstolos. É o momento da instituição do sacramento da reconciliação, sacramento da paz. Leiamos também João capítulo 20, versículo 23. Depois destas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes serão retidos. Observe, amado irmão e irmã, amigo, que Cristo sopra sobre os apóstolos, dando-lhes o Espírito Santo, antes deles dar-lhe o poder de perdoar os pecados. O gesto mostra claramente que se trata de um sacramento conferido aos apóstolos e que chega até nós através dos seus sucessores. Só os que possuem o sacramento da ordem no grau de presbítero ou bispo têm esse poder. Amados, veja o sacramento da reconciliação no tempo dos apóstolos, vendo as seguintes passagens do Novo Testamento, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 21, depois capítulo 6, versículo 1. É o exercício do mistério da reconciliação, pois aos padres e bispos foram confiados os mistérios de Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 11. Cristo liberta, perdoa através de seus sacramentos e de seus sacerdotes, e ao longo de quase 2000 anos vem proporcionando a reconciliação, paz, alegria, felicidade e saúde da alma e do corpo aos milhões que creem. A fé é um dom de Deus, sem dúvida alguma. Leiamos também Atos dos Apóstolos 19, versículo 18, 1 Coríntios,
capítulo 5, versículo 1 e 6, Tiago 5, versículo 14 e 15, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 21 e 23. O sacramento da reconciliação é um grande remédio para a alma e também para o corpo. Conheço muitas pessoas que estavam longe de Deus, afastados pelo pecado, doentes gravemente fisicamente, doentes, e por uma iluminação do Espírito Santo mandaram chamar o padre, fizeram uma boa confissão e alcançaram, como consequência do perdão recebido, que é uma graça superior, também a graça secundária da cura do corpo. Cristo veio para salvar-nos integralmente. Ouça a voz do Senhor que lhe diz: vinde, vede, vá e veja, receba a graça, misericórdia divina. Jesus misericordioso, eu confio em vós. As dúvidas da religião continuam.